parar diante das mensagens que Ele traz e que vai acalentando o coração para a gente descobrir que Ele vai nos levantando. Ele tem o poder de nos levantar, tem o poder de nos restaurar, tem o poder de olhar para nós e dizer que é um tempo novo. E na semana passada, nós passávamos por essa experiência. Na semana passada a gente descobria que existe um projeto. Ele dizia, vamos para o outro lado. Eles entraram numa barca, Jesus dormia lá no fundo, e de repente veio uma tempestade tão forte, que eles sentiram medo. Mas ele diz, ei, por que vocês são tão medrosos? Para de ter medo, eu estou aqui, silêncio, cala-te. E tudo se acalmou. Era só preciso chamá-lo, porque ele estava dormindo lá na barca. Aí ele foi acalmando as nossas tempestades. Durante a semana inteira ele foi colocando cada coisa no lugar, para nós podermos chegar aqui hoje. E aí ele faz um convite, ei, vamos comigo para Cesareia de Filipe. Hoje ele vai para essa cidade. Ele vai até a Cesareia de Filipe, e ali ele continua a caminhada. E ele vai fazendo uma caminhada, e ele vai fazer uma pergunta para os discípulos. Uma pergunta para levar outra pergunta, para ajudar-nos a entender o que significa estar com Ele. E aí ele olha para nós e vai fazendo as perguntas do dia a dia. Quantas perguntas você tem no coração, criatura? Quantas perguntas você faz todo dia? Quantas vezes você quer uma resposta diante daquilo que parece que você não consegue enxergar as respostas? E aí você vai percebendo que Deus, Ele quer dar resposta todos os dias. Aí Ele vai falando, e é na caminhada que Ele vai revelando aquilo que Ele quer dizer. Mas antes de fazer a pergunta que Ele fez, hoje Ele faz e quer nos fazer uma pergunta. Olha para essa criatura que está do seu lado. Olha bem para ela assim, criatura santa. O que você acha que as pessoas andam falando de você? O que as pessoas andam falando de você? Pergunta aí para ela, o que você acha que elas estão falando? O que você acha que elas estão falando? Ah, padre, não estou nem aí. A gente fala desse jeito, né? Não me importa. Ninguém está pagando meus boletos. Não quero nem saber da opinião dos outros. Ah, o que eu quero saber com isso? Não me importa. Eu não quero saber. Não me interessa. Quantas vezes a gente vai falando isso? Ah, mas você se importa sim. É só você colocar uma foto sua lá no Instagram. Todo mundo fala assim, nossa, que lindo. Chega um e fala assim, nossa. Você vai lá nele, você vai lá cutucar ele, ver quem que é, por que que falou. Ai, a gente tira satisfação. Ah, a gente se preocupa. Se não se preocupa, deveria se preocupar um pouco. Não para dar satisfação para ninguém, mas para poder entender a sua vida. Foi o que Jesus fez hoje. Ele estava indo para Cesareia de Filipe, olhou para os discípulos dele e falou assim, ei, vem cá, me conta uma coisa. O que as pessoas estão dizendo sobre o Filho do Homem? O que elas estão falando sobre mim? Eles começaram, ai Senhor, olha, tem gente que fala que o Senhor é João Batista. Tem outros que estão falando que o Senhor é Jeremias, mas tem uns também que estão falando que o Senhor é Elias. E tem até gente dizendo que o Senhor é um grande profeta. Repetir aquilo que o outro diz é tão fácil, meu Deus. As pessoas falam o que quer, e a gente escuta aquilo que a gente quer. E aí a gente começa a entender o mistério. Jesus perguntou não para medir o ibope dele. Ele não estava fazendo uma pesquisa de opinião. Ele estava instigando aqueles homens a darem uma resposta. E aí a gente começa a entender a dinâmica de Deus. Quantas vezes já disseram coisas a seu respeito, e quantas vezes você já disse coisa a respeito do outro? Vou te ajudar a entender. Sabe quando chega alguém que você teve uma experiência péssima com ela? Aí ela chega, a pessoa fala assim, nossa, você viu fulano? Não vale nada, não presta, não aproxima, Deus me livre, é uma cobra. Olha a cara dela para você ver, aborrecida, só de olhar dá até medo. Ei, a sua experiência não pode determinar a experiência do outro. Para você foi ruim, para o outro, deixa o outro descobrir quem é o outro. Alguns dizem que ele é bom, alguns dizem que não é. Dizer, qualquer pessoa pode dizer, mas é no cotidiano que a gente vai descobrindo aquilo que o outro é de verdade. E eu tenho que dar a oportunidade para que o outro possa fazer uma experiência. Posso até dizer, olha, a minha experiência com essa pessoa não foi tão boa, mas pode ser com você, pode ser que seja diferente. Aí a gente não tem a paciência de aguardar aquilo que ele está dizendo. Jesus instiga para poder fazer uma pergunta que é fundamental. Depois que eles disseram tudo aquilo que estavam dizendo, ele olhou para eles e disse, e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou para vocês?
Vocês escutam tanta coisa. Olha para essa pessoa mais uma vez aí do seu lado. Pergunta assim para ela: quem é Jesus para você, criatura? Quem é Jesus para você? Fala para ela aí. 1 minuto para você falar para ela quem é Jesus para você. Fala para ela o que ele é para você. Conta para ela, não olha para mim não, fala para ela. Quem é Jesus para você? Ah, como eu gostaria de chamar algumas pessoas, falar assim: vem cá, fala aqui, quem é Jesus para você? E ia começar cada coisa linda. Ai, Padre, Jesus é tudo para mim. Ele é tudo, Ele é minha vida, Ele é meu amor, Ele é o Salvador, Ele é isso, Ele é aquilo. Cada um daria uma resposta. Coisas que você já escutou, coisas que já te contaram, mas Ele não quer saber disso. Ah, Ele é tudo, sabe, Padre, para mim. Olha para mim, Jesus é tudo na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Ah, hoje eu não estou escutando direito. Jesus é tudo na sua vida, sim ou não? Até quando você vai mentir, criatura, para você? Padre, Ele é tudo para mim. Se Ele é tudo para você, que tempo que você gasta com Ele? Quantas vezes você inventa desculpa para não estar junto com Ele? Como é que você diz que algo é tudo, sendo que você deixa para depois? Como é que você diz que Ele é tudo, sendo que você inventa um monte de desculpa? Quando você está cansado, eu não rezo. Quando eu não quero isso, eu não vou. Hoje eu não quero. Ele é tudo. Para ser tudo, tem que ser o centro da nossa vida. Ei, olha para mim de verdade. Jesus é o centro da sua vida, sim ou não? Mais uma mentira que você me conta? É o centro, Padre. Vive chorando por alguém que te abandonou. Vive sofrendo por alguém que não quer estar com você. Vive decepcionado com alguém que não correspondeu. Você colocou outra pessoa no centro, criatura. Colocou coisas e pessoas. E aí você fala: Ele é o centro, sabe, Padre? Que centro? O centro da mesa? Que centro Ele é de verdade na sua vida? Era o que Ele perguntou para eles. Respondeu o que todo mundo responde: não encontra sentido, é preciso fazer uma experiência. Ele faz a pergunta para eles, porque eles estão seguindo Jesus. E quando eu vou seguir, eu tenho que saber quem é de verdade a pessoa. Eu não posso ir atrás dela de qualquer forma. Jesus não queria dúvidas, Jesus queria certeza. Quem sou eu então para vocês? Eu sou João Batista? Eu sou Elias? Eu sou um profeta? Quem eu sou? Enquanto a gente não dá conta dessa resposta, a gente vive batendo a cabeça. Aí sabe o que eu não entendo? É gente que está na igreja há tantos anos e ainda não sabe quem é Jesus. Não sabe quem é Jesus. Aí sai da igreja, vai para uma outra, faz uma experiência de um retiro lindo no final de semana. Aí fala: agora eu encontrei Jesus. Onde Ele estava escondido, criatura? Que você não viu. Ele acabou de falar através da palavra. Ele se dá na Eucaristia. Ele fala através dessa pessoa que está do seu lado. Quem é Ele para você? É um conjunto de normas e regras? Não, Jesus é uma pessoa. E com pessoas a gente se relaciona. Com pessoas a gente cria intimidade. Pedro olhou profundamente e falou: Senhor, Tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus olha para ele: não foi por obra humana, foi Deus quem te revelou isso. A intimidade era tão grande que Deus falava ao coração. Aí você começa a entender. Olha para o Padre, você vai entender isso agora. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Levanta a mão. Olha para mim os casados. Você conhece de verdade seu marido? Você conhece de verdade a sua esposa? Quem é essa pessoa que está aí do seu lado? Você escolheu passar o resto da vida com ela. Tem dia que você acorda e fala assim: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Aí está lá roncando, igual um condenado do lado. Está você reclamando do outro. Ei, quem é você? Quem é você para o outro? O que ele é na sua vida? Quem é seu filho? Quem é? Ou quem são os seus amigos? A gente não sabe quem são as pessoas. A gente escutou falar, a gente não quer relacionar com elas. A gente não tem tempo, a gente está correndo o tempo inteiro. Pedro, quando diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Repito, não foi um homem que te revelou, foi Deus. Presta atenção. Uma vez que eu reconheço quem Ele é, a vida muda. Quando eu faço experiência dele, tudo muda na minha história. Quando eu me encontro com Ele, tudo muda na minha história.
Simão, filho de Jonas, agora tu não és mais Simão, tu és Pedro, pedra, e presta atenção, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha, fala forte, eu edificarei a minha, a igreja não é invenção do homem, ela nasce do coração dele. Tu és pedra, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. É a minha igreja. De quem é a igreja? Fala forte. De quem é a igreja? É dele. E nós somos parte dessa igreja. E nós somos convidados a vivenciar. E aí vem a promessa: e o poder do inferno não poderá destruí-la. Abre um monte de igreja todo dia. Passa um tempo, o que acontece com elas? Elas fecham. Eles abrem outra, colocam outro nome e começa. A nossa igreja, ela permanece viva, mesmo com todos os erros que a gente traz, porque o poder do inferno não pode destruir aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus ninguém destrói. A gente destrói por ser humano, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas. Olha para essa criatura que está aí e diga para ela: você é a igreja, criatura. Você é a igreja. Aí quando o povo te olha, chegando nos lugares, você descendo até embaixo, fala assim: olha lá a igreja católica. Ixi, olha lá, fulano estava saindo com outra pessoa, fulano estava isso, fulano estava aquilo. Você não é da igreja não, criatura. Você ainda não internalizou aquilo que Deus está te dando. Você ainda não encontrou com Ele, você ainda não fez uma experiência, você não olhou nos olhos dEle, você não sentiu o amor que Ele tem por você, você só ouviu falar. E aí quando você precisa, você corre para Ele e fala: ô Jesus, me ajuda agora. Ô Jesus, eu prometo que eu vou lá em Trindade a pé. Eu prometo que eu vou fazer esse sacrifício durante 1 ano. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: para de ser interesseira. Deus é gratuidade na sua vida, criatura santa. E ser igreja é assumir. Quando Pedro diz isso, ele se transforma no primeiro Papa. No primeiro Papa, ele assume a direção da igreja. E olha que Pedro era terrível. Se eu pudesse falar de todos os aspectos psicológicos de Pedro. Primeiro, empolgado demais. Jesus falava uma coisa: eu vou, estou pronto, quero ir. Quando a coisa apertava, quando o negócio chegava, negava, fugia, totalmente descompensado. Dá uma olhadinha assim para o lado e fala assim: parece você, né? Lembra você de vez em quando. Tem hora que você empolga, quer tudo. Agora eu quero. No primeiro obstáculo você cansa, já não quer mais. Acorda 3 horas da manhã para rezar, fez o compromisso. No outro dia está tão frio, vou ficar deitado mais um pouquinho. Jesus, o Senhor sabe, né? Perdoa aí, Jesus. O Senhor sabe como é que é. Ele perdoa. Jesus, como a gente brinca com as coisas, e a gente não sabe ser fiel naquilo que Deus está chamando. E aí Pedro assume isso, e olha só a responsabilidade: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado, tudo que você desligar aqui vai ser desligado. Ei, somos nós quem ligamos e desligamos. Somos nós que estabelecemos a conexão com Ele ou desconectamos. No interruptor da sua vida, você não pode pedir a pessoa para apagá-lo. É você quem tem que ir, deixar aceso ou apagar aquilo que precisa ser apagado. É você que precisa ligar e desligar. Para de falar para o outro: vai lá, desliga para mim, levanta você, age. Porque Ele está dizendo: eu estou com você. E quando você reconhecê-lo, você vai ter que desligar muitos interruptores da sua vida. Você vai ter que apagar muita coisa para poder renascer de novo nele. Aí a vida, ela ganha sentido, porque segui-lo é assumir a cruz e é assumir também a ressurreição. Olha para o padre: você quer seguir Jesus mesmo? De verdade, sim ou não? Sim ou não? Quer mesmo? Olha a primeira leitura de hoje. Olha o que acontece com aqueles que seguem Jesus. Eles começaram a perseguir a igreja,
começaram a prender os apóstolos. Aí hoje prenderam Pedro. Olha a cena, parece uma cena de filme de Hollywood. Presta atenção. Um homem, 4 guardas de soldados, 16 soldados vigiando um homem. Entra, coloca na prisão, coloca a corrente, fecha a porta, deixa preso. Um homem, uma prisão de segurança máxima. Pedro é colocado numa prisão de segurança, porque ele seguia Jesus. Aquele que quer seguir o Senhor, ele vai ser perseguido. Então olha mais uma vez para essa pessoa e pergunta: já te perseguiram alguma vez, sim ou não? Já te perseguiram? Já falaram de você? Já disseram coisa que te feriram, sim ou não? Você também já falou? Já perseguiu também alguém? E é assim que a gente vai vivendo. A pessoa está lá, na farra o tempo inteiro. Você fica fazendo novena para ir para a igreja. Aí você reza. Aí ela vem para a igreja e fala assim: está demais. Agora não quer sair de lá. Fica lá o tempo inteiro. Só fica escutando esse padre 24 horas. Essa televisão ligada só nesse canal. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Olha mais uma vez para essa pessoa e fala para ela: decida a sua vida, criatura. O que você quer de verdade? O que você quer? Quando eu me encontro com ele, existe uma transformação. Estava preso. Lá, preso. Totalmente preso. Enquanto ele estava preso, a igreja fazia o quê? A igreja, fala forte, você sabe. A igreja, ela estava em oração. A igreja estava rezando, porque uma igreja quando ora, Deus escuta. Uma igreja em oração, ela transforma. Presta atenção. Estava em oração. De repente, fechado, o anjo do Senhor entra, toca em Pedro e diz: levanta-te, coloca a capa, correntes caem, portões abrem, soldados não vêm. Ele caminha tranquilamente, o portão abre e Pedro está livre. É ele dizendo: aquele que fez uma opção por Deus vai ser perseguido, mas nunca destruído. Ele não pode ficar preso, porque aquilo que é de Deus é liberdade. E aí ele manda o anjo, simplesmente para nos libertar das correntes. Eu tenho que dizer, olha mais uma vez para essa criatura e fala: as correntes da sua vida estão caindo nesse momento. Os portões estão sendo abertos. Olha para ela e fala: sai dessa prisão. Sai dessa prisão. Deixa essas correntes. Tem tanta coisa que te aprisiona. É o que ele está dizendo. Somos chamados hoje a ser anjos que libertam. Aqueles que tocam e que despertam vidas. Tem gente que está acorrentando os seus sonhos. Tem gente que está acorrentando a sua vida. Tem situações que está amarrando a sua história. E você está lá dentro chorando. E o anjo está tocando em você e fala assim: levanta, levanta, levanta. E você tem medo de sair e ser liberto por aquele que está te dando a chance de crescer. Quando eu reconheço Jesus, eu não aceito qualquer coisa na minha vida. Eu não me submeto a qualquer situação. Então olha para essa criatura e fala assim: foi ele quem te encontrou, criatura. Não foi você que o encontrou. Foi ele que te achou primeiro. Mas olha bem para ela e fala assim: mas você vive escondendo dele, né? Ah, você foge dele. Ai, padre, não tenho muito tempo. Eu sempre gosto de contar essa história. Uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim: ai, padre, eu sei que você está precisando de ajuda na igreja, mas pode ficar tranquilo, viu? Falta só 2 anos para eu aposentar. Assim que eu aposentar, não sai daqui de dentro. Eu olhei para ela e falei assim: olha, minha filha, Deus não quer gente desocupada, não. O carro de boi, ele canta bonito quando ele está arrochado. Minha avó dizia isso pra gente. Só tem sentido quando você organiza a sua vida para estar com ele. Não é quando sobra o seu tempo. Não é quando dá tempo. Não é quando eu quero. Ai, padre, não fui na missa, sabe? E eu, por quê? Porque eu não estava me sentindo bem. Então, se eu não estou me sentindo bem, eu prefiro ficar em casa. Não! Você tem que sair da prisão. Não estou bem, aí que você tem que vir. Aí você tem que se prostrar. E tem que dizer para ele: Senhor, eu estou aqui. Não queria estar aqui, mas eu estou aqui. Ontem eu dizia para os homens, muitas vezes falam assim: vamos à missa hoje onde? Não tem uma mais rapidinha, não? Vamos numa rapidinha. Essa aí demora demais. Vamos numa mais rapidinha. E eu dizia para eles assim: é por isso que a vida de vocês é um caos. Vocês vivem só na rapidinha.
e não consegue enxergar a grandeza de Deus. Você quer fazer as coisas nas coxas, aí Deus não age, aí Ele não faz. Para outra coisa, tem um tempo danado, vai para um churrasco, fica de 2 horas até meia-noite, chega caindo e não reclama. Tem um evento lá não sei aonde, do outro lado da cidade, atravessa, pega o Uber, paga caro, vai lá, fica até amanhecer. Mas para Deus, estou cansado. Padre, posso rezar deitado? Não! Por que não, padre? Porque você vai dormir. Ajoelha, não brinca, não deixa para a última hora. Acorda cedo, né? Porque agora está fazendo aqueles acompanhamentos com esse povo aí, né? De manhã, você tem que levantar cedo, tem que fazer Aí você vai lá para a academia, aí você faz isso, faz aquilo. E Deus? E Deus? Você pode fazer tudo quando você prioriza aquilo que é importante para você. Então olha para essa pessoa e diga assim para ela: menos celular, mais oração, criatura. Ai, Padre do céu, não dou conta. Olha o tempo que você perde. Escuta o que eu estou te dizendo. É Ele chamando para sair das prisões, porque senão você vai ficar lá dentro para o resto da vida. E aí Ele chama para algo extraordinário. Pedro vive a experiência da graça. Aí vem a segunda leitura de hoje. Olha Paulo, a vida já estava terminando, ele sabia que ele ia morrer, e ele diz: combati o bom combate, guardei a fé, nunca estive sozinho, passei por todas as tribulações, e Ele estava comigo o tempo inteiro. Olha, compadre, se você fosse morrer hoje às 3 da tarde, você estaria preparado para morrer? Sim ou não? Fala sério, sim ou não? Se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? Tem certeza? Já vem a missa, padre, né? Vai que Jesus olha e fala assim: vem, filha, pode vir. A gente acha que é assim. Tudo que você ligar aqui, tudo que você desligar, vai ser desligado. E aí não basta ser só na superficial, sabe, padre? Eu faço 3 novenas por mês, mas eu não converso com meu irmão. Sabe, padre? Eu rezo o rosário todo dia, mas eu não perdoo fulano de jeito nenhum, nem olho na cara dele. Sabe, padre? Eu faço essa e essa oração, mas resolveu nada. A sua oração tem que levar uma transformação e uma libertação, como aconteceu com Pedro, para você chegar no final e dizer: fiz aquilo que eu tinha que fazer. Aí o bonito ali de trás está falando para a outra lá: tá vendo? Não precisa rezar tanto. Não, precisa você ter vergonha e falar: eu quero mudar a minha vida, eu quero dar o passo que vai me levar para mais perto dele. Aí eu vou dizer: Senhor, eu não tenho muitas palavras, mas o Senhor é o que me sustenta, é o que me sustenta. E se não for isso, você não caminha, criatura. Ei, eu acho que a pergunta deveria ser mudada hoje. Eu faria uma outra pergunta no Evangelho. Imagina se alguém te perguntasse assim: como é que Deus te vê? Que jeito que Ele te enxerga? Não é porque Ele é para você, mas como que Ele olha para você? Olhando para você hoje, o que Ele veria? Ele falaria: filha, filho, eu estou orgulhoso de você. Ou Ele diria o que para você? Olha bem aí para essa pessoa e fala assim para ela: você é miserável mesmo, né? Você é miserável. Olha para ela: você é uma miséria de vez em quando. Você é cabeça dura, difícil, complicado. Olha bem. Mas olha bem para ela e fala assim: mas Deus sabe quem é você, no íntimo do seu coração. Ele sabe. As pessoas veem e julgam, Deus vê aqui, ó. Ele sabe quantas vezes você já chorou, Ele sabe o que você está pedindo aqui, Ele sabe que às vezes você está até emburrado de estar aqui. Ele sabe. E Ele te respeita. E Ele fica esperando o tempo inteiro você vir. Ele te aguarda. Ei, presta atenção.
Eu não estou falando que você tem que estar 24 horas na igreja. Não. Eu sei que você tem coisa para fazer, mas você tem que ser igreja 24 horas na sua vida. Quem olhar para você tem que dizer: você viu? Fulano é católico mesmo, né? Ele vive a fé. É lá da igreja, ó. Olha lá. Estava onde? Lá no show do fulano de tal. Mas eu sou da igreja. Eu posso estar lá e ser da igreja. É a minha forma de comportar que revela aquilo que eu sou, criatura. É Deus gritando na minha vida: não gosto dessas coisas do mundo, não. Vai para Marte. Vai para outro lugar, meu filho, porque a gente vive no mundo. A gente não vive em outro lugar. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos o mundo. É por isso que Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu fui fiel. E aí o mais bonito da igreja, para eu terminar, preste atenção nisso. Ele chamou Pedro, ele chamou Paulo. Pedro, o pescador, não fez teologia, não era formado, nem tinha doutorado, mas tinha um amor enorme, tinha uma sede de Deus. Primeiro Papa. Paulo perseguia a igreja o tempo inteiro, matou um monte de cristãos. Um dia ele caiu do cavalo, ficou cego, escutou Jesus dizendo: por que você está me perseguindo, filho? E ele se torna um grande defensor. Duas colunas, o pescador e o sábio. Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, diferente os dois, mas levando para o mesmo caminho, que é o Senhor, que é o próprio Senhor. A gente imagina que para ser de Deus, a gente tem que ser robô. É robô, sabe? Andar tudo igual, pensar do mesmo jeito, o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa. Não. Deus ama a diversidade e respeita a individualidade a cada um. Olha de novo para essa pessoa. Olha bem para ela. Tem uns aí que tem uns cabelos estranhos, tem outros que nem cabelo tem outros que tem tatuagem, tem outros que não tem. Não vai para o céu não, padre. Só de olhar na cara dela não vai. Tem uns que tem esse poder, sabe dizer isso. No dia que você morrer, a pessoa vai estar lá falando assim para você: cheguei primeiro. Ou então você já vai estar lá, ela vai chegar assim: tá vendo? É aqui dentro. É aqui dentro. Ser igreja é assumir com fé a nossa cruz, as nossas batalhas, e dizer para Ele: só em Ti, Jesus, só na Tua presença. E a oração que liberta. Uma família que ora, ela não é destruída. Uma empresa que tem oração, ela nunca vai falir. Uma pessoa que começa uma relação com alguém, se colocou na oração e se está em oração, Deus mostra. Só que a gente tem medo. Você cansa no concurso, antes de fazer essa prova, antes de sentar, reza, entrega. Ontem nós tivemos um congresso com homens. Mais de 1000 homens aqui ontem vieram e rezaram. Quando eu cheguei, eu passei ali pelo fundo, veio uma criança e a mãe. O menininho olhou para mim assim: padre, e, os olhinhos cheios de lágrimas. Eu falei assim: o que foi? Eu disse: meu pai está no encontro, reza para ele, para mim. E eu falei assim: qual que é o nome dele? Aí me disseram o nome do senhor que estava no encontro. E o que está acontecendo? Ele falou assim: meu pai quer deixar a gente, ele quer sair de casa, desse tamanho, os olhos cheios de lágrimas. Eu falei assim: o padre vai rezar pelo seu papai, nós vamos colocar na oração. Cheguei para rezar o texto da Divina Misericórdia com os homens. Comecei a rezar e Deus colocava no meu coração assim: atende confissão, atende confissão, atende confissão. E eu não atendo confissão em encontros, porque são muitas pessoas. Terminei, avisei: olha, não faço isso, mas Deus está me pedindo. Se tiver algum homem que queira confessar, eu vou atender. Fizeram uma fila enorme aqui para que eu pudesse atender. Voltei para pegar umas coisas que eu tinha que pegar, subir lá na igreja, porque eu tinha que pegar na capela. Quando eu entrei na capela, estava a mãe e
e o menino, ajoelhados. Passaram o encontro inteiro em oração. Ele estava pedindo para o pai não sair de casa. Estavam lá os dois. O menino ajoelhado de um lado e a mãe do outro. E os dois. Eu olhei a cena e voltei. Quando eu sentei lá no fundo, o primeiro homem que veio para confessar foi o pai dele. Olhou para mim e disse: eu ia deixar minha família. E eu escutei, fui escutando, e ele foi me contando tudo. E ele disse assim: cheguei aqui e tem uma coisa que está mexendo comigo dentro do meu coração, não sei o que está acontecendo. Eu só olhei para ele e não disse o que estava acontecendo. Eu disse para ele: tem gente que te ama, que está rezando por você. Você está aqui, em algum lugar tem alguém que está rezando. Enquanto a mãe e o filho rezavam, as correntes estavam caindo. Ele estava saindo da prisão, do orgulho dele. Aquele menino mexeu tanto comigo ontem. O poder da oração é capaz de restaurar tudo, povo santo. É capaz de devolver. Teve um encontro, passei com o Santíssimo. Terminou, ele veio aqui, me deu um abraço e falou assim: padre, muito obrigado. Eu agora vou restaurar minha família. Eu fiquei olhando ele sair. Tinha um monte de esposa esperando o marido. A esposa dele estava lá em frente à loja com o menino. Ele chegou e eu fiquei olhando de longe. Ele ajoelhou nos pés da esposa e falou assim: me perdoa. Porque depois o menino veio me falar: padre, nós rezamos e o papai disse assim que ele estava errado e que ele vai ficar lá em casa. É isso que eu estou te dizendo. Quando você está em oração, o inferno é abalado. Eu não sei que jeito da sua casa, nem sua vida, mas ontem, naquele menino, naquela mãe, Deus mostrou mais uma vez que quando você está acorrentado, coloca na oração. Quando está doendo, coloca na oração. Quando você está não entendendo, entrega. E a igreja, quando ora junto, Deus transforma. O primeiro a se confessar foi ele. E durante todo o encontro, ele chorava igual uma criança. Deus estava curando tudo, tirando tudo. Deus está devolvendo esperança para a gente. Você não está mais na prisão, criatura. Deus já mandou o anjo e ele está tocando. Ele toca e nos liberta. Abra suas mãos. Fala para ele hoje, do seu jeito, quem é ele para você. Se você ainda não sabe, fala: Senhor, eu repito aquilo que as pessoas dizem, mas eu quero sentir aquilo que o Senhor é. Faz uma oração agora especial, talvez para alguém que nem esteja aqui. Talvez a corrente da doença, talvez a corrente da ansiedade, de uma depressão profunda, de um medo que você tem. O Senhor está abrindo as portas e você vai sair andando em nome de Jesus. As correntes, elas vão ser hoje totalmente arrebentadas. É você e ele, é nele. Naquela oração, Deus devolveu a paz.